quem entrará no santuário pra te louvar, Senhor? Quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar, Senhor. Eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar, Senhor. Já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Querido Mestre Jesus, a tua bênção te pedimos neste momento. Também os agradecimentos te pedimos. E olha que não são poucos, né, Jesus? Aqui em nosso planeta Terra, estamos procurando caminhar com mais discernimento, porque grande já foi os nossos desatinos e até hoje estamos colhendo. Mas grandes oportunidades o Senhor nos deu e nos dá todos os dias para refletirmos o que estamos fazendo do nosso dia a dia. Hoje, Senhor, o nosso mundo já não gira só para o nosso próprio bem-estar e para a paz do nosso lar, mas desejamos imensamente sermos úteis de alguma forma ao nosso irmão espiritual, não importando a crença, a condição social, a cor, nada disso mais importa. Hoje sabemos que temos e desejamos dar as mãos para que possamos um ajudar o outro, assim como o Senhor nos ajuda com todas as nossas imperfeições. Obrigada, Jesus, e a toda a família espiritual, e a todos os trabalhadores da tua seara. Senhor,
Que possamos continuar juntos, seguindo em frente, com mais amor em nossas atitudes. Que a tua paz e o teu amor esteja e permaneça conosco. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura do Evangelho da noite de hoje está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Que assim seja. O capítulo de hoje é o 8º, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos dar continuidade ao estudo das bem-aventuranças, lembrando que essas bem-aventuranças, elas são uma receita, um convite que Jesus faz a cada um de nós, né, para que sejamos diferentes, para que possamos trilhar mais facilmente o caminho da chegada ao reino de Deus. As bem-aventuranças, né, são os ensinamentos, eles se encontram tanto no Velho quanto no Novo Testamento, no Antigo e no Novo. Estão por toda a Bíblia. E anunciam a vinda do reino de Deus através da palavra de Jesus, através da justiça divina presente no mundo. Elas mostram como deve ser o caráter das pessoas que adentram o reino de Deus. Como foi cantado, né? Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Dá-me as mãos puras, o coração limpo, arranca-me a vaidade. E o coração puro é uma das características das pessoas que adentrarão ao reino dos céus. Ele lança, né, quase que um roteiro. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, tem uma sequência. Passaremos por aflições? Passaremos. Mas seremos consolados. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os que têm o coração puro. E o que é ter um coração puro? Coração puro é aquele que está desarmado, está desprovido da vaidade, está desprovido do orgulho. Ele é companheiro, ele é habitado pela simplicidade e pela humildade. Não podemos separar um coração puro da humildade e da simplicidade. Aqui nós vamos ver o seguinte. O que se deve entender? Simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamento, e aquele aborda o adultério, verdadeira pureza, as mãos não lavadas, os escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, e no final nós temos as instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas, e bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Para falarmos da pureza de coração, nós precisamos antes dar uma retomada aqui. Jesus chegou numa época em que as pessoas estavam acostumadas à cultura externa. Eles acreditavam que chegariam à salvação através do externo. Através da frequência no templo, através das doações, através dos rituais de purificação. Era comum naquele período comprar um animal, e esse animal iria simbolizar aquela pessoa, e esse animal passaria por um sacrifício. Era chamado holocausto. Ele passaria por um sacrifício de
fogo, de qualquer tipo de morte. Um sacrifício grande que representasse a purificação para aquela pessoa que estaria encomendando, digamos assim, aquele ritual. E Jesus chega e mostra que não é assim. Jesus tira do externo e põe para o interno. O que é preciso fazer para entrar no reino do céu? É preciso passar pelas aflições, olha os sentimentos aí. É preciso ser humilde. É preciso ser manso, ser humilde, ter puro coração. E nessa purificação, ele vai mostrar o caminho. Ele vai começar aqui falando, lá no número 1, ele diz assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Primeiro anúncio. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. No número 2, ele diz assim: apresentaram-lhes então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E com seus discípulos afastasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se-lhe e disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos de verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Está em Marcos, capítulo 13, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Bom, Jesus toma a criança, a infância, como exemplo de procedimento, de ações, de sentimentos, para entrar no reino dos céus. Quando ele fala aqui, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Bom, vamos voltar aqui à criança. Como nos é ensinado, através da reencarnação, esse espírito chega à Terra, né, na infância, criança. Antes dessa chegada, antes desse nascimento, ele passa por um período de esquecimento, de preparo para poder aqui estar, de preparo para que ele possa ter um novo ponto de partida. Então ele esqueceu todas aquelas marcas, o seu caráter, suas angústias, tudo isso está adormecido. Ele passa por cima, digamos assim, de tudo isso para só depois começar a ter de volta essas características, né, algumas delas que foram inconvenientes naquela encarnação, despertas. Então, a criança, ela é pura, até de passado, digamos assim. A criança, ela não traz em si a mágoa, o ressentimento, ela não traz o orgulho, todos aqueles sentimentos que poderiam vir a impedir o seu caminhar, o seu sucesso, o seu progresso nesta encarnação. Então, o reino dos céus é para aqueles adultos que se assemelharem às crianças. Então, nós podemos entender que para termos a entrada no reino dos céus, nós precisamos ter este coração. Nós precisamos nos livrar de nossos ressentimentos, de nossas mágoas. Parar de ficar voltado para o passado e seguir a nossa caminhada. A pureza do coração é inseparável da simplicidade da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e do orgulho.
Por isso é que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se de que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição não poderia oferecer esse tipo de pureza. Nos poderia. Bom, aqui começa um certo questionamento. Já que a criança ela tem esse passado, ela tem vidas anteriores, ela tem uma memória registrada, ela não pode ser tomada como pureza, mas ela pode. Porque eu acabei de falar que ela passa por esse período de esquecimento, esse período de preparo, no qual ela é, digamos assim, desarmada. Ela chega aqui com características de crianças, com pensamento de criança, com físico de criança, com necessidades de criança. E isso favorece aos seus pais. Imagina nós recebermos os nossos filhos, os nossos espíritos, né? Aqui, sabendo quem ele é, quem ele foi, o que ele fez, sabendo muitas vezes do que liga essa criança a você. Né? Então, quando tudo isso é adormecido, é vencido temporariamente, digamos assim, isso facilita. Né? Facilita. Toda mãe diz que o seu filho é um anjinho. Na verdade, a mãe precisa ver o filho como um anjinho. Ela precisa ver aquele filho como algo, como um espírito que está iniciando, para que ela possa ter condições de lhe oferecer o amor necessário, para que ela possa trabalhar esse espírito. Lembrando da responsabilidade dos pais para com os filhos. A responsabilidade dos pais educar os filhos, promover o seu adiantamento, o seu crescimento espiritual, educar moralmente. Então fica muito mais fácil para a mãe fazer esse trabalho partindo do princípio de que o filho é um anjinho. Como também para a criança, para esse espírito em condição de criança, é mais fácil para ele. Por quê? Ele está brando, ele está manso, ele está receptivo aos conselhos, receptivo aos cuidados, ao carinho, ao amor, às orientações que recebe. Provavelmente terá sucesso, tem tudo para ter sucesso numa educação assim. O Emmanuel nos diz que essas características, né, como eu posso dizer assim, individuais desse espírito, elas vão sendo retomadas aos poucos. E começa geralmente lá pelos 7 anos de idade. Como a gente pode observar que eles começam a ter algumas mudanças, a manifestar os seus desejos, os seus pensamentos. É a hora, a oportunidade que nós temos de reeducar o caráter dessa criança, né, desse espírito, contribuindo assim para a sua evolução espiritual. Muito importante, meus irmãos, criar os nossos filhos, conduzir esses espíritos que chegam até nós dentro de um templo religioso, seguindo a palavra do Cristo. Isso educa, doutrina, trabalha esse espírito, né, oferece a ele condições de seguir a sua caminhada de forma vitoriosa. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento, tal qual é? Tudo é sábio na obra de Deus. Pai, uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude.
ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida. Assim, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida, como eu já havia falado. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhes formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam adormecidos, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza e de lhe fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito enverga, dobra, dispõe dela temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e simplicidade. A gente já sabia que Jesus com certeza tem razão, né? Ele não iria tomar um exemplo que não fosse... Jesus tinha um jeito muito particular de falar com a gente. Ele falava com simplicidade. Ele buscava as parábolas, ele criava as histórias de acordo com o contexto, de acordo com o objeto de entendimento das pessoas para as quais ele falava. Então, ele tomou ali as crianças, as crianças que vinham até ele, porque era o que ele tinha, na realidade, na presença ali, que todos compreenderiam. Lembrando que quando ele fala lá com a moça que cuidava das cabras, ele responde a pergunta que ela fez, falando de quê? Do trato com o leite. Era a realidade dela. Ele adequava a mensagem à realidade para que fosse melhor compreendido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, porque eu vou falando e vou pulando. Acho que... Pecado por pensamentos. Aqui vamos falar do adultério. Lá em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, está assim: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Para a gente iniciar a discussão, o estudo sobre esse ponto, nós precisamos lembrar que adultério aqui, ele não está sendo usado necessariamente em seu sentido maior. Ele está sendo usado no sentido de adulterar, de quebrar, de fraudar, de falsificar, de adulterar. Adulterou a marca aqui desse lápis, passou aqui, tirou, colocou outra em cima, adulterou. Tá? Então, Jesus recomenda que não se cometa adultério em todos os sentidos. A palavra adultério aqui não deve ser absolutamente entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau. Portanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre seja a raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele,
quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Então, aqui, adulterou. Né? Ele não vai reconhecer essa pessoa. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto, aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Aqui, gente, a gente precisa ressaltar que à medida em que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos nos apropriando, compreendendo a palavra do nosso Senhor Jesus, a gente vai automaticamente polindo os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos. Muitas coisas já não nos ocorrem mais. Então, diz aqui que o pecado é sinal de impureza, é sinal de ignorância também, de ignorar, de não conhecer. À medida que a gente começa a ter contato com a verdade, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Muitas coisas, elas já saem automaticamente da nossa vida. E quando a gente ainda desliza e na hora você lembra, sua consciência te acusa. Nossa, não podia ter falado isso. Né? Começa a fazer parte de nós a mensagem do Cristo. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja, abandona, pouco a pouco, de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Bom, porque aqui entra a questão da boa vontade. Por quê? Porque se você tiver boa vontade, você vai conseguir fazer a sua reforma, abrir mão daquilo que você acha que já não deve mais te acompanhar mais rapidamente. E se você não tiver tanto boa vontade assim, você pode demorar mais. Isso vai depender de você. Isso vai depender do exercício do seu livre-arbítrio. Julgamos as pessoas e ainda não lhes damos a possibilidade de mudança, de crescimento. Mas isto é possível sim, tá? A gente às vezes comenta, né? Um ex-presidiário agora está na igreja com a Bíblia debaixo do braço. Fez isso, fez aquilo, agora está na igreja. Isso é a condenação que a gente impõe às pessoas. E a gente ignora que aquela pessoa realmente possa vir a mudar. E isso é possível sim. Porque a palavra do Cristo, os ensinamentos do Cristo, quando eles tocam verdadeiramente o nosso coração, quando nós agimos de boa vontade para conosco e deixamos isso agir em nós, a mudança acontece, né? Através do conhecimento que leva à reforma íntima. A prática do mal ou maus pensamentos se torna uma ocasião de adiantar-se. Depende da vontade, da intensidade da vontade de libertação e o aperfeiçoamento moral e espiritual de cada um. Aqui tem um resuminho assim. A pessoa que pensa no mal e se satisfaz com aquele pensamento mal, é isso mesmo, tomara que seja assim, tem que ser assim, vai ser assim porque ele precisa aprender que tem que ser assim, né? São pessoas nas quais o mal ainda habita. Ele não tem sequer ideia de que aquilo seja mal. Ele faz parte dele. Depois nós temos uma segunda possibilidade, que são as pessoas que pensam no mal, o pensamento vem, mas o repete. São pessoas que estão em adiantamento. O progresso já começou a acontecer aí.
né? Já possui um certo conhecimento, já consegue exercer o seu livre-arbítrio de forma consciente. E temos aqueles que nem pensam mais no mal. Esses são os nossos irmãos que já estão lá no outro patamar, já estão bastante adiantados, digamos assim. Agora, a verdadeira pureza. E aqui, como foi falado lá no início, a questão do exterior, aqui as pessoas daquela época estavam acostumadas. A prática, né, de tudo aquilo exterior vai ter aqui a questão das mãos não lavadas. Lavar as mãos era um ritual que deveria ser seguido por aquelas pessoas naquela época, assim eles entendiam. Né? E aí nós temos a seguinte passagem de Mateus, capítulo 15, versículo 1 ao 20, que diz assim: Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? A gente lembra aqui que eles viviam a todo instante a tentar, a instigar Jesus para ver a sua reação, né, digamos assim, na esperança de peguei. Vamos ver qual vai ser a resposta de Jesus, muito sábia, com certeza. Jesus lhe respondeu: Por que violais vós, outros, o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes, e vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa. Satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então eles vieram questionar, né, por que não lavar as mãos? E Jesus lhe responde: vocês não seguem os mandamentos de Deus. Vocês transformaram os mandamentos de Deus, transformaram, quase que abandonaram, deixaram lá no cantinho e estão seguindo de vocês. Hipócritas. Bem profetizou de vós Isaías quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honraram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fogo. Aquela questão das práticas exteriores, né? Os ensinamentos de Deus, eles já eram voltados para o interior. E eles não queriam isso. É o que a gente vê acontecendo aí de certa forma hoje ainda. Rituais,
espetáculos, coisas que os olhos possam ver, que as mãos possam tocar. Lembrando que isso não purifica. Como foi dito lá no início, isso não garante a salvação a ninguém. Jesus já nos disse: bem-aventurados os mansos, os aflitos, os humildes, os puros de coração. E não aqueles que lavam as mãos, que pregam nas esquinas, que fazem todo aquele barulho, todo aquele horário. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer-lhe consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor. O fariseu pensou. Jesus respondeu: vós outros, fariseus, ponde grandes cuidados em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Está em Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Aqui, gente, essa pureza exterior, digamos assim, ela é insuficiente. A gente não pode abandoná-la. Ainda mais na atual circunstância em que estamos vivendo aí. Lavem as mãos, lavem as mãos. Mas limpem os seus corações. O Papa Francisco já nos advertiu, né? Cuida do teu coração, porque é dele que vem o que é bom e o que é ruim. O que constrói e o que destrói. Então é lá que nós temos que fazer a faxina. É lá que nós temos que escovar, é lá que nós temos que lavar, é lá que nós temos que limpar. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuídos e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. Como se fosse mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram a si próprios os homens, pois acreditavam que assim estavam quites com Deus. Por isso Jesus disse: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada a segundo plano, daí a prática de muitos cristãos considerarem mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pelas práticas da moral. Acho que aqui também, gente, entra aquela questão da renúncia. Precisamos estar prontos para fazer essa renúncia. Porque trabalhar o seu desenvolvimento moral requer renúncias. Precisamos abrir mão de muitas coisas. Precisamos nos conscientizar de que aquilo não vai nos levar a lugar algum. Como já foi falado aí no salão por Paulo de Tarso. São coisas momentâneas. São prazeres momentâneos que nos afastam da palavra do Senhor, que nos afastam do reino de Deus. E essas coisas exteriores que foram acrescentadas pelo homem à lei de Deus, que Jesus se refere quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai não plantou. Todos os rituais, todos os aparatos, todas as inserções feitas pelo homem ao que eles pensam, que está dentro da lei de Deus, tudo isso será arrancado. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Logo, tem o compromisso de tornar melhor o homem.
Aquelas que não têm esse propósito, que servem de pano de fundo para a prática do mal, é falsa. Ou foi falseada, né? Porque às vezes até acreditam que estão fazendo certo, mas não estão. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não inibem os assassinatos, adultérios, expoliações, calúnias e outros que causam danos. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos, e não homens de bem. Não basta a pureza aparente, é preciso que haja a pureza no coração. Porque, como foi dito, né, lá no livro, tudo que está em seu coração, ele reflete. Então, cuidai do seu coração, porque é de lá que sai. É de lá que saem as suas palavras. Por mais que você faça aquela coisa bonitinha, ai, tadinho, mas no fundo, se o seu coração estiver se glorificando, estiver satisfeito, estiver feliz com aquele mal que está acontecendo ao seu irmão, esse tadinho vai ser muito fácil. Né? A gente não consegue expressar uma palavra quando o seu sentimento é outro. Então, cuidai do seu coração. Esta é a verdadeira pureza. A reação desses vícios servem ao mesmo tempo de castigo para uns e provas para outros. É assim que Deus tira o bem do mal e os próprios homens também. Quantas vezes nós acabamos aprendendo alguma coisa quando vemos que está acontecendo com o outro? Olha, fulano fez isso, olha, não dá certo não. Olha o que aconteceu. Né? Essa questão de aprender como exemplo do outro. Muitas vezes aprendemos com o escândalo, com a mal ação, com o mau exemplo do outro. Quando a terra estiver purificada, tal os mundos elevados de hoje, não haverá mais necessidade de escândalos. Gente, eu pulei alguma coisa. Eu já estou falando dos escândalos. Bom, os escândalos é o seguinte. Jesus diz que é necessário que haja escândalos no mundo. Mas ele também diz que ai daquele por quem o escândalo vem. Como assim? Por que é necessário o escândalo? É necessário o escândalo porque este é um mundo de pessoas ainda imperfeitas. Pessoas que estão, nós que estamos cumprindo, aprendendo. Então ainda erramos muito. Ainda se comete muita corrupção, muitos mal feitos, né? E tudo isso precisa vir à tona para que seja corrigido. Mas ai daquele que traga isso à tona. Por quê? Porque quando tem um escândalo, esse escândalo, ele gera um burburinho, ele comenta aqui, ele comenta lá, ele atinge um aqui, atinge outro ali. Essa pessoa é ridicularizada, como eu posso dizer, rejeitada pela sociedade, sofre penas. Então, essa questão do escândalo não é recomendado. Cada um cuide de si. Você não precisa escandalizar o outro. Se você percebe, percebe e não julga, é diferente. Se você percebe que algo não está caminhando muito bem com alguém, você chega até ela e fala: olha, estou observando isso, cuidado, mas não fica ali, fala aqui, fala ali, fala com o outro. Isso gera escândalos. E Jesus já nos avisou: ai daquele por quem o escândalo vier. Agora sim a gente pode falar da terra. Porque quando a terra estiver purificada, quando outros mundos já estão hoje, né, não vai mais ser necessário esses escândalos.
Porque aqui não estarão mais esses espíritos imperfeitos, que ainda praticam esse mal, possuem esses vícios, tá? Que causam esses escândalos. Então, aqui não terá mais essa necessidade. Mas, ao mesmo tempo, outros mundos são criados para receber esses irmãos que não vão mais habitar a Terra. Lá, talvez seja necessário que ainda haja escândalos. Como Jesus disse, o escândalo é necessário. Quando a Terra estiver purificada, tal os mundos elevados de hoje, não haverá mais necessidade de escândalos, pois o mal estará banido da Terra. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se purificam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e também estes mundos servem de exílio e de estância expiatória para espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de outros mundos que se tornaram felizes. Foi o que aconteceu com a Terra, que recebeu o pessoal que veio de Capela. Certo? Aqueles espíritos que não tinham mais condições de continuar habitando Capela. Não tinham mais uma vibração condizente com a vibração de Capela. Esses espíritos foram expulsos de lá e vieram para a Terra. A Terra recebeu, estamos aqui esse tempo todo, agora a Terra está se purificando. Quem não conseguir acompanhar a purificação, não conseguir vibrar na mesma sintonia da Terra purificada, não vai mais poder continuar por aqui. Né? Será encaminhado a outros mundos propícios ao desenvolvimento desses espíritos. Eles não serão abandonados, vai embora e acabou, não. Eles serão abrigados em um outro mundo, num outro planeta, que vai oferecer condições de crescimento, de purificação a esses irmãos. O mal é sempre mal. Aquele que servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram aproveitados, nem por isso deixou de praticar o mal. Será aproveitado como exemplo, como qualquer outra coisa, mas mesmo assim ele é culpado. Então, cuidado com os escândalos. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Seria absurdo se nós levássemos isso ao pé da letra. Se a sua mão depois vai lá, corta. Corta. Não é bem isso que Jesus está falando. Jesus está falando que nós precisamos tirar de nós aquilo que faz com que nós venhamos a ter esse tipo de prática. Assim, entende-se que se a nossa mão é causa de escândalos, cortada. Significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa que possui. Aparar suas arestas, vigiar, educar-se, educar os seus órgãos para que eles não precisem ser arrancados. Pensou retornarmos? Tem uma parte física do nosso corpo, porque fizemos mau uso dela. E aqui ele vai falar dos olhos. Gente, o olho é um negócio muito sério. Olhou, viu, pensou, julgou. É essa sequência. Então, educar os nossos olhos, educar o nosso olhar, ter um olhar de compaixão, ter um olhar de entendimento de que aquele nosso irmão, ele ainda não é perfeito, mas ele virá a ser. Muitas vezes nós já fizemos o que aquele irmão está fazendo naquele momento. Ter um olhar misericordioso para com o próximo. Não ser instrumento de escândalo. Direcionar nossas críticas e orientações, se elas nos couberem, aos interessados e não lançá-las ao ferro. Não temos o direito de expor, de ridicularizar o outro.
aquela teoria de que eu vou fazer porque ele precisa aprender. Quem somos nós para ensinar alguma coisa? Nós também estamos aqui para aprender. Como foi dito um pouquinho mais acima, cada um cuida da origem do seu mal. Cuidar para não incitar nas pessoas a ideia de que para mudar o mundo é preciso fazer escândalo. Ah, mas eu fiquei sabendo disso, eu estou vendo que isso está acontecendo, eu tenho que falar para todo mundo ficar sabendo, para que ele mude a postura. Não. Existem outros meios. Né? O meio da educação, do conhecimento da verdade. Olha, conhecer a verdade, ela nos libertará. Não há necessidade de escândalos. Deixa eu ver, eu acho que agora nós vamos entrar. Antes de entrar nas instruções dos Espíritos, eu quero ler um trechinho aqui de Emmanuel, no livro Pão Nosso, que ele fala da língua. O livro dos Espíritos trouxe, né, falando dos olhos, das mãos, e ele fala da língua. Diz assim: a língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas, e por isso mesmo vemo-lo à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora. Cristalizada em propósitos mesquinhos, a língua de humildade e amor. Então a língua também, ela sendo mal usada, né, ela fere, ela é fogo, ela destrói mesmo. Quantas coisas poderiam ser evitadas se falássemos menos? Ou se vigiássemos mais o que falamos? Lá na Instrução dos Espíritos, vai comentar mais um pouco da questão de que venham a mim as criancinhas. Jesus foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril, já que se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe é revelada na sua universalidade. Deixai que venham a mim as criancinhas, pois tenho um leite que fortalece os fracos. Deixai e venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam do amparo e consolação. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai e venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano? É o amor e a caridade. Temos também a orientação de João Evangelista, que diz assim: meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdade. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. E uma outra orientação, que é a questão dos olhos fechados. Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. O espírito Cura-Dar, acho que é assim que foi, ele foi procurado para devolver a visão a uma moça. E aí ele respondeu assim:
venha viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logam divisar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz a morte. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor. Mas, a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se buscar as causas numa vida anterior. É efeito da justiça de Deus que não aflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. A criatura é sempre punida por aquilo que pecou. E para encerrar, vou só ler uma recomendação que esse mesmo Espírito nos passa. Ele diz assim: nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me. Mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Então, nós possamos lembrar disso na hora das nossas aflições. Elevar os nossos pensamentos, nossos olhos ao céu e pedir ao nosso Pai Jeová que nos dê a sustentação necessária para que possamos passar por aquela dificuldade com o menos de danos possíveis. Palavras do irmão Betinho. Vamos. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Ou podemos ir direto ao hino? Vamos fazer então o nosso encerramento com o nosso hino e a oração final. Amor e fraternidade, o nosso lema será. Operário da caridade, nossa obra ninguém deterá. No Evangelho do Cristo, aprendemos a amar e sofrer. Por amor fazemos isto, para as graças de Deus merecer. Mocidade espírita cristã, somos fortes na luta do amor. Trabalhamos com muito afã para vencer a miséria e a dor. Nos caminhos da caridade haveremos de encontrar espinhos, mas com Jesus na verdade jamais ficaremos sozinhos. Mas com Jesus na verdade jamais ficaremos sozinhos. E assim, querido Jesus, por isso estamos também sempre te agradecendo por esses encontros que estamos tendo todas as noites com esses estudos.
como é importante para o nosso espírito se manter saudável e consciente que somos criação divina e que o nosso Pai Celestial é que está no comando da família. E sabemos que Ele nunca irá fazer algo que não seja para o nosso bem. Que possamos fazer a nossa parte, nos mantendo sempre em comunhão, com otimismo, confiança, fé, caridade, união e amor. Obrigada, Jesus, por mais esse dia e que todos os seres vivos recebam a tua luz e o teu amor, hoje e sempre. Que assim seja.